E eu queria, antes de brevemente falar alguma coisa, que você fazer uma leitura da palavra, uma boa quantidade de versículos, e eu queria a sua atenção. A turma aí que está no corredor, vamos sentar. Queridos, vocês sabem que ouvir é uma arte? Ouvir é um grande desafio. Eu acredito que não foi só por motivos assim estéticos que Deus nos deu 2 ouvidos para manter a simetria. Mas apesar de termos 2 ouvidos, a grande facilidade que nós temos é de falar. Como é o teu momento com Deus? Quando oramos, sabe que nós temos muita facilidade, já que estamos orando, de desembestar diante de Deus todos os nossos pedidos. E depois que pedimos, falamos amém em nome de Jesus e a vida segue. Mas a vitória está em ouvir a voz do Espírito Santo. E no nosso tempo de oração, a gente precisa parar. Como diz o salmista, sossegar a nossa alma. Então, nesse momento, eu quero te fazer esse desafio. Sossegue a tua alma. E queria que você me acompanhasse aí na leitura, ou na tua Bíblia, ou pelo telão, Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15. E mais uma vez, eu preciso da sua atenção. Amém. Mas preciso muito da sua atenção. Amém? Caraca, vocês tomaram café hoje? Romanos capítulo 7, versículo 15. Receba Obrigado, Lu. Antes de ler, eu preciso que os casados aqui presentes vão lá para trás, que a Lu e o Willy precisam de vocês, querem conversar com vocês. Então, todos os casados vão lá para trás, que a Lu e o Willy precisam da ajuda de vocês e querem conversar com vocês. Bem, nesse momento, os casados se movimentam e os solteiros, boca fechada. Como a gente gosta de fazer aquele comentáriozinho com quem está à nossa esquerda e à nossa direita, né? É impressionante. Então, agora vamos ler Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15. Eu tenho uma convicção
que o Senhor hoje também quer nos falar através de uma simples leitura da palavra. E você que fala sempre, Deus não fala comigo, eu quero te falar, sintonize os teus ouvidos ao que será lido aqui na frente. Romanos, capítulo 7, versículo 15, diz assim, o apóstolo Paulo falando, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque já não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, pobre homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, hoje, aqui, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato, se na verdade, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo,
Esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Gente, eu queria falar com vocês e mais uma vez peço silêncio, não converse com quem está ao seu lado. É simples isso, queridos. Não converse com quem está ao seu lado. Amém, queridos? É simples. A gente na igreja tem dificuldade de ouvir uma palavra simples de ordem e obedecê-la. E a gente precisa se exercitar nisso. A gente está aqui, que eu queria falar com vocês, num processo. Ontem, o Pedrão querido, falou sobre quem é o segundo. Vamos fazer uma provinha aqui? Quem é o segundo? Agora vocês podem falar, devem falar. Quem é o segundo? Eu! Matei você, né? Tua pressão deu um pico, né? Eu pressenti daqui. Mas como o Pedrão mesmo falou ontem, é intencional. Você não vai morrer disso. Você não pode ter dúvida. Quem é o segundo? Sou eu. Agora, quem é o primeiro? O teu irmão. O teu próximo. A irmãzinha veio aqui na frente falar que alguém veio pedir conselho a ela. É o próximo. Quando a gente fala quem é o segundo, quem é o primeiro, a gente está falando de identidade. Quando a gente fala sobre ser filho de Deus, a gente está falando sobre identidade. Quando a gente lê a Bíblia, Mateus capítulo 5, que fala lá que Jesus estava cercado pelas multidões e de repente ele sobe o monte, ele se afasta e só quem segue ele são os discípulos, porque naquele momento Jesus ia ensinar aos discípulos. Estamos falando de identidade. E aí o Pedrão falou sobre quem é o primeiro, quem é o segundo, e aí vem o Willi e a Lu falar sobre um assunto que às vezes a gente tem inibição de falar, e o assunto se chama sexo. E dentro desse assunto, a gente está falando de impurezas, de imoralidades, a gente está falando de pornografia, a gente está falando de masturbação. E se vocês perceberem, a gente colocou uma agenda para vocês falando só horários. A gente não falou de assuntos que iriam ser ministrados. Você não sabe nem o que o John vai falar hoje à noite e no domingo de manhã. Nem sei se o John sabe com certeza o que ele vai falar. Outro dia ele chegou lá no Rio, né? E, olha, eu estou com algumas mensagens aqui, aí ele fez uma leitura assim do ambiente e trouxe uma mensagem assim, que foi assim um tremendo quebrantamento. Então, a gente não disponibilizou a agenda, mas uma coisa eu sei, estamos numa caminhada, num processo.
E nesse processo, a gente está falando desse assunto, sexo, que pegou muita gente de surpresa ontem. Mas sabe por que nós estamos falando disso? Porque oramos, porque o Espírito Santo nos falou e cremos que este assunto é um assunto que está na agenda, na pauta de Deus para esse retiro. E que você precisa deixar o Espírito Santo de Deus dar uma luz aqui na tua mente, um discernimento. Porque tem havido derrota do povo de Deus nesta área. E hoje, daqui a pouco, a gente vai se dividir entre homens e mulheres e vamos trazer aqui algumas perguntas que colocaram lá na caixinha e em cima disso vamos ter um momento aqui. Mas tanto essa palavra que o Pedro falou sobre quem é o segundo, quanto essa palavra que eu li em Romanos 7, já responde alguma coisa. Se eu sou o segundo, constantemente eu vou estar me expondo a locais, a situações em que eu preciso dar. Dar de mim? Não. Dar do Senhor através da minha vida. E para eu dar do Senhor, eu preciso deixar que o Espírito Santo me leve uma vida separada para Ele. Nós chamamos isso de santificação. É um processo. A cada dia é um processo. A gente vê que existe um controle dos sentimentos sobre a nossa vida. A nossa vida, eu vejo, é com todos nós. Somos dominados pelo que sentimos. E pelo que sentimos, nós só seremos derrotados. Esse texto que eu li, o apóstolo Paulo, homem que foi usado por Deus para edificação de várias igrejas ali naquela região que nós chamamos de Ásia Menor, Éfeso, Filipos, Colossos, Tessalônica e vários outros, Corinto, um homem que foi tremendamente usado por Deus, ele fala assim, olha, o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse sim, eu faço. O que eu detesto, eu faço. Eu vejo esse texto de Paulo, que ele não está falando, ele está falando de um todo. Aqui a gente está falando... Ah, meu irmão, obrigado. Aqui a gente está falando de moralidade sexual, mas Paulo está falando de todo. Mentira, fofoca, tudo quanto é tipo de carnalidade. Ira. Mas ele chegou à seguinte conclusão: o que eu quero de bem eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas em Romanos capítulo 8, ele fala que a mudança, o clique, o gatilho da vitória é o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que faz a diferença. É o Espírito Santo.
Antes de eu aceitar a Jesus, o dia do meu aniversário era péssimo, porque eu tinha a mania de fazer um balanço da minha vida. O dia do meu aniversário era o dia da depressão, que eu falava assim, pô, planejei um monte de coisa boa para fazer que eu queria fazer. Aí eu ficava dando o tique lá, gente, eu só fiz 10%, 90% de coisa boa que eu planejei deu tudo errado. Mas aí eu ia ver, e o que eu não planejei? Pô, eu vi um monte de coisa que eu não planejava e estava de mal a pior. Então, meu aniversário era o dia da depressão, mas o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu conheci o senhorio de Cristo, que me falará agora, o Espírito Santo habita em você. E aí, em Romanos 14, eu que era uma pessoa bem deprê, Romanos 14 fala assim que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Se eu fosse me dominar pelos meus sentimentos, eu estaria dominado até hoje pela tristeza, pelo complexo de inferioridade, por um monte de coisas. Mas um dia, quando eu ouvi a palavra e falou que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, sabe o que eu falei? Olhei para mim mesmo e falei, se o reino de Deus é alegria e a minha vida é muito triste, eu quero a alegria do Espírito Santo na minha vida. Gente, eu não fiquei preocupado como que eu vou me livrar da tristeza. Eu nem sabia como. Mas eu comecei a crer que a alegria do Espírito Santo poderia vir a ser uma realidade na minha vida. Então, eu me esqueci de como me livrar da tristeza. E eu foquei. Eu quero a alegria do Espírito Santo. E aí passou, é a minha oração até hoje. Mês que vem eu vou fazer 67 anos. Me converti aos 17. E é a oração que eu mais faço. O pessoal lá do Rio não aguenta mais me ouvir falar sobre a alegria do Espírito Santo. É porque eu preciso. Sabe por quê? Porque até hoje, se eu bobear, a minha carne me leva à tristeza, a minha carne me leva para a caverna, a minha carne me leva para o isolamento. Quando eu casei, um dia minha mulher falou assim, não sei para que você casou, você não fala comigo, você chega em casa, nem conversa comigo. E aí foi outra fase que eu falei, eu quero a alegria do Espírito Santo, que eu preciso disso para o meu casamento. Eu estou casado há 37 anos. Queridos, sobre esse assunto, sexo, eu posso ficar desse lado aí. Já que até o apóstolo Paulo não conseguia ter vitória, ele mesmo se diz um desventurado homem que sou, pô, então eu não estou sozinho. Não queira parceria para miserabilidade. Às vezes a gente se contenta com a miséria, porque quem está ao nosso redor não está melhor do que nós. Isso é fazer parceria com a miséria. A gente precisa ir para o outro lado, que o mesmo homem que falou, miserável homem que sou, falou, aleluias, agora habita em mim o Espírito Santo. E esse vai me conduzir em vitória. Resumindo, não falamos sobre sentimentos, falamos sobre decisões. Decisões que precisamos tomar em todas as nossas áreas. Eu nunca soube como me livrar desse sentimento tristeza, mas eu aprendi a buscar a alegria do Espírito Santo. E eu preciso falar para vocês que a alegria do Espírito Santo, ela não depende das circunstâncias. Ela não depende das circunstâncias. O dia que o meu pai, com 51 anos, faleceu e eu com 17,
eu fiquei muito triste. Sabe o que veio no meu coração? Por que Deus? O Senhor levou meu pai com 51 anos, mas foi rápido, porque logo, sabe o que o Espírito Santo falou no meio da tristeza de aos 17 anos perder um pai? Me louvo, se alegre em mim. O teu pai eu te dei, o teu pai eu levei, mas eu continuo sendo teu pai. Naquele momento, continuei chorando, mas eu falei, eu te louvo, Senhor, pelos 17 anos de vida que o Senhor me deu o meu pai. Foi um clique, mudou. Em vez de ficar, por quê? Eu te louvo pelos 17 anos. Então nós vamos parar por aqui, já falei demais, vamos nos dividir. As mulheres, está vendo aquele salão lá? Tem uma... Vai falar? É isso, queridos. Pensem nisso. Somos desventurados na carne, mas temos o Espírito Santo que habita em nós. Ele faz toda a diferença, inclusive nessa área sexual.